Abril Azul. É preciso a gente parar um pouquinho a nossa conversa para conscientizar. Mas por que conscientizar o quê, Dionísio? Abril Azul é o mês de conscientização e o papo hoje é sobre autismo. Sejam todos muito bem-vindos ao Estação 3 Podcast. Mas espera lá, vocês estão falando de abril, a gente está em março ainda? Sim, porque dia 2 de abril é a data, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E por isso que esse é o tema do Estação 3 de hoje. Tudo bem, Dil? Tudo bem, Fer? E essa pauta é uma pauta que a galera está pedindo desde o começo do nosso podcast. Então a gente está trazendo Valeu, galera, pelas agora para você. Tudo bem, Paulinho? Tudo bom, Fernanda? Como E é que aí? tá? Dionísio, tudo bem? Aproveitar aqui já para agradecer os nossos colaboradores aí, patrocinadores do Estação 3, Velasco, Corretor, a Antonis Bauru, melhor pizza da cidade e região, Multiovos Bauru, sempre os mais fresquinhos aí, nosso colega Alex Sanches, aí, o designer, nosso colega publicitário, e também o Chup Brahma em Casa. Muito obrigado aí pela parceria, por acreditar no projeto. É isso aí, galera. Exatamente. Então, deixa eu apresentar para vocês a nossa entrevistada que vai falar sobre esse assunto. Beatriz Monte, seja muito bem-vinda ao Estação 3. Um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite. Legal. E a Beatriz, ela é diretora do Instituto Lagarta Virapupa, é isso? Isso. Eu vou pedir com licença para quem estiver assistindo o YouTube e tiver deficiência visual, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho escuro, na altura do queixo. Tô vestida com uma camiseta branca que está escrito Mama Needs Beer. Mamãe precisa de cerveja. Isso já fala um pouco sobre mim, gente, assim, de uma maneira geral. Que legal, ó, ela já está trazendo pra gente, né? Eu já ia até pedir para você se a gente fizer alguma coisa que não é legal, que a gente também está aprendendo muito aqui. Sim. Com certeza. Você nos ajude e nos ensine, né? O que é o Instituto Lagarta Virapupa? O Instituto Lagarta Virapupa, ele começou já vai fazer 12 anos. 13 anos quase. A Andrea Werner, né, hoje deputada estadual por São Paulo, mas a jornalista, ela começou um blog assim que o filho dela foi diagnosticado, até hoje tem 14 anos. E esse blog foi crescendo, virou uma rede, foi para as redes sociais e acabou virando uma grande rede de acolhimento de mães atípicas. Vocês imaginam que há 12 anos atrás se falava bem menos sobre isso, então a Andrea acabou abraçando muitas mães e criando essa rede há 2 anos e meio, mais ou menos, se transformou no Instituto. Então, aí a Andrea, né, chamou um time para ajudar ela nesse acolhimento de mães atípicas. Começou com esse propósito, mas hoje a gente faz desde acolhimento de famílias até orientação jurídica para as mães saberem como procurar, né, ou como conseguir os direitos das crianças com autismo e com outras deficiências. A gente faz eventos inclusivos, então eventos que não só para crianças com deficiência e pessoas com deficiência, mas também, né, para o público em geral, mas sempre pensando em ser inclusivo para todo mundo, inclusive sensorialmente, fisicamente, enfim, para todos os tipos de deficiência. E a gente faz também algumas movimentações, a gente faz o ativismo, né, que a gente faz movimentações desde contato direto com o parlamentar, até ficar de olho em lei, para a gente pressionar em relação à mídia e tudo mais, para a gente não perder nenhum direito em relação ao direito das pessoas com deficiência e fazer com que a LBI, né, que é a legislação brasileira da inclusão, a Lei Brasileira de Inclusão, seja cumprida aí sempre certinho. Ô Bia, você comentou aí das ações que o Instituto vem fazendo, né? A gente viu o Instituto bem ativo na questão do rol da ANS, né? Tem alguma outra ação que está em andamento, que o Instituto tem acompanhado? O rol da ANS ainda não acabou, né? A gente fala que é uma luta que nunca tem fim ainda. A sensação que a gente tem é que nunca tem fim. O rol da ANS, eles estão tentando derrubar a lei, enfim, é uma longa... A gente tem que ficar sempre alerta, na verdade. A LBI, a gente sabe que o Brasil tem hoje uma das melhores legislações do mundo em relação ao direito da pessoa com deficiência, mas, infelizmente, é bastante negligenciada, de uma maneira geral, pelo nosso judiciário. E, na verdade, não tanto pelo judiciário, mas a gente precisa judicializar tudo. Essa é a questão. Administrativamente, a gente consegue muito pouco. Eu digo até porque eu, por exemplo, pedi a retenção do meu filho. Meu filho... eu esqueci de contextualizar isso. Eu tenho um filho de 6 anos, que é autista, Gael. Ele é autista nível 3 de suporte, então ele precisa de bastante suporte. É o que antigamente chamavam de autismo severo, né? Então ele é não falante, se comunica por comunicação alternativa, pelo tablet. Então ele fala pelo tablet. Ele manda em mim de qualquer maneira, mesmo sem ter tablet. Ele manda em mim desde que ele nasceu. Só de olhar, né? Ele é muito mandão e isso, infelizmente, ele puxou para mim.
Eu falo que é impressionante. Tem dia que ele nem rela no tablet, ele não fala uma palavra, mas ele manda em todo mundo o dia inteiro, assim. É da personalidade dele. Exatamente. E eu tive uma questão que eu tive que judicializar. Eu tenho 3 processos abertos, para vocês terem noção. Isso é o normal, assim, normal, eu não vou nem falar de todas as mães atípicas, porque eu estou numa bolha, né, num pedestal de privilégios, e eu posso ir atrás. Tenho amigas advogadas que são, né, especialistas em direito de pessoa com deficiência. Não é tão acessível quanto parece, mas a gente, né, passa por várias violações dos direitos dos nossos filhos. E esse terceiro processo foi porque, na verdade, a gente abriu um mandato de segurança porque eu pedi a retenção dele na escola, no ensino infantil, ao invés de passar ele para o ensino fundamental, né, para o primeiro ano. Porque ele ainda não tinha a equipe multidisciplinar dele, né, então psicóloga, fono, pedagoga, TO, educadora física. Eu tenho um time aí. Que tanto eles, quanto o neurologista, quanto nós, quanto as professoras da escola, achavam que ele não estava pronto, especialmente na coordenação motora fina, não estava pronto para a alfabetização. A gente pediu a retenção com todos esses documentos, de todos esses profissionais que acompanham ele, foi negado. É bem comum isso acontecer. E a gente entrou com um mandato de segurança que, graças a Deus, já saiu, já deu certo, ele já voltou para a escola, e é isso. Mas, assim, a gente acaba tendo essa necessidade de judicializar sempre, até por isso que a nossa orientação jurídica no Instituto é o que a gente mais faz, assim. Todo dia são muitas perguntas de dúvidas de tipo, mas isso não é direito do meu filho? A escola negou matrícula porque falou que já tem 2 autistas na sala. Pode isso? Não, isso é crime. E, assim, não é que assim, não pode, é crime mesmo. E as escolas fazem muito, mas, assim, muito diariamente. Isso inclusive, isso tem na internet, assim, tipo assim, literalmente na internet, tipo, disponível para as pessoas verem. Advogado de escola falando que não, a gente fala que não é para dar mesmo. Bia, a gente começou o nosso podcast de hoje falando da importância da conscientização. Por que a gente para esse mês de abril para a gente falar isso? E junto com isso, recentemente a gente viu pessoas públicas trazendo depoimentos falando que autismo era uma coisa que, isso daí tem cura, vai passar já já. Como é importante a gente trabalhar essa conscientização diante desse cenário mesmo que você está falando de luta, de conquista nesse processo todo? A conscientização do autismo, a gente tem 2 datas, na verdade, de autismo no ano. E elas ficam meio confusas até. O dia 2 de abril foi criado para conscientizar em relação à condição, né? Em relação ao transtorno do espectro autista. E a gente tem em junho, eu acho que é 18 ou 17 de junho, que é o Dia do Orgulho Autista, que é um dia de protagonismo dos autistas. Que aí a gente não fala, né? Aí são eles. Neurotípicos. Quer dizer, eu não tenho tanta certeza que eu sou neurotípica, porque há boatos, eu tenho umas amigas aí me diagnosticando. 18 de junho. 18 de junho, isso. Eu não lembrava se era 17 ou 18. E aí, nesse dia, é como se fosse, por exemplo, o orgulho LGBT, que a gente não fala por eles, né? O orgulho é dos autistas. Então, no dia da conscientização do autismo, é um dia que o que eu chamo carinhosamente de comunidade ao redor do espectro, então, tantos profissionais que lidam com autismo, tanto médicos, psicólogos, toda a equipe multidisciplinar, professoras e mães e famílias e amigos, enfim, entram nesse movimento para conscientizar em relação à condição. Então, o autismo, assim, tem muita gente que não sabe exatamente o que é o autismo. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ninguém passa a ser autista ou deixa de ser autista. O cérebro, ele se desenvolveu como um cérebro autista. Então, ele nasceu autista. Está no DNA, é autista. Então, é como se fosse... a gente brinca que é como se fossem o mesmo computador, o mesmo cérebro, com dois processadores, que falam, eu não sou muito da TI. É como se fosse Linux e Windows, assim, sabe? Eles funcionam diferente, não tem nenhuma deficiência física no cérebro, mas é como se o cérebro funcionasse completamente diferente. E aí, o autismo é uma das neurodivergências que existem, mas existem outras, como TDAH, a AHSD, que é altas habilidades de superdotação, e existem uma série de comorbidades, né, em relação a isso, e tem um sistema diagnóstico. Então, o sistema diagnóstico do autismo, ele passa por... Eu vou resumir aqui 2 âmbitos, né, que é comportamentos repetitivos e interesses restritos, e dificuldade de comunicação e socialização. E isso traz todas as características autísticas que a gente conhece, né, que a gente conhece, que a gente brinca que a gente no Instituto são várias mães, né, o Instituto é feito
100% por mulheres, a maioria mães, e quem não é mãe é autista ou neurodivergente. Então, a gente brinca que se a gente pegar todos os nossos filhos, a gente monta o espectro, assim, porque são crianças totalmente diferentes. Alguns são muito parecidos e alguns são muito diferentes. Então, tem crianças autistas que não tem nada a ver com o meu filho, tipo, em comportamento e etc. E tem crianças que são muito parecidas. Então, a conscientização, na verdade, a gente está vivendo agora um momento, acho, não só para o autismo, mas em relação a muitas deficiências, espero que todas, mas com certeza com muitas deficiências, que a gente está vivendo, na verdade, a gente é a vanguarda da inclusão. A nossa geração, onde quem está vivo agora no mundo é a vanguarda da inclusão, né, de pessoas com deficiência. Eu não estudei com nenhuma criança autista, eu nunca trabalhei com uma pessoa autista, agora eu trabalho, mas nunca tinha trabalhado com uma pessoa autista. Tanto é que o diagnóstico do Gael foi um monstro para mim. E quando ele não falava, né, era no dia do aniversário dele, de 2 anos, ele não falava, e a gente preocupado, meu marido falou, eu acho que ele é autista. Nossa, eu neguei até o fim, porque eu pensei, na minha cabeça, e olha que eu sou uma pessoa, né, meu pai é médico, minha mãe é enfermeira, né, eu tenho uma noção, assim, das coisas, né, eu tento me informar e tal, e mesmo assim eu achei que não, autista é aquela pessoa que fica assim, que não, né, tipo, tem muita estereotipia e tal, e a gente vê que é realmente falta de informação. Então, o Dia da Conscientização do Autismo vem para quebrar esses estigmas, para fazer as famílias aceitarem o diagnóstico mais fácil, para fazer pessoas adultas que se identificam, né, com as características autísticas também a procurarem um diagnóstico e se entender melhor. Eu tenho muitos amigos que se tiveram um diagnóstico na fase adulta, e eles falam, foi a coisa mais libertadora que eu tive para mim. É como se, sabe assim, como se aqueles filmes que falam assim, esse é fulano. Sabe como é que ele chegou? Aí toda a minha vida começou a fazer sentido. Tipo, então eu não era inadequado. Não é que eu era burro. Não é que, tipo, não é que eu estava errado. É que eu sou autista. Entendi. Agora eu entendi, sabe? Então, eu acho que a conscientização do autismo é mais para trazer esse conhecimento mesmo sobre a condição, sobre as características, sobre as particularidades, para todo mundo, né? Não só para a bolha que convive com uma pessoa que é autista ou neurodivergente. E nesse papel a mídia exerce uma função fundamental, né? Sim. Porque a gente que tem que trazer conscientização, gente, para trazer informação. Com certeza. É uma das funções. Não só para quem vive isso, né? Para quem está... Que palavra que você usou? Comunidade ao redor do não espectro. Não só para a comunidade ao redor do espectro, mas para quem não está nessa comunidade, acho que também, ou talvez principalmente, para que a gente entenda, saiba, porque inclusão é isso, né? Sim. Para que saia da bolha e para todo mundo entenda qual que é a realidade, o que está acontecendo e como que a gente pode ajudar de alguma forma. Eu, como mãe, assim, pessoalmente falando, acho que falo por outras mães de autista que estiverem assistindo. E a gente, como mãe de autista, o 2 de abril é o nosso desejo, né? E a gente trabalha no 2 de abril para que a gente não vá num playground e alguém olhe feio, uma criança tenha medo de brincar com meu filho. Isso. Que acontece diariamente, todo dia acontece isso comigo, todo dia. Você citou você falou... Até você como exemplo, né? De que você falou que tem certos privilégios, né? E ao mesmo tempo a gente citou aqui as questões de acessibilidade e tudo mais. Eu queria entender um pouco a esfera pública disso tudo, né? Como é que funciona para o diagnóstico, né? Você comentou, você deu uma vivência sua, mas às vezes uma família que não tem acesso, né? Como é que funciona esse tipo de diagnóstico numa rede pública? Que tipo de amparo essa família tem nessa rede pública? A gente citou até a escola. Eu queria até entender, por exemplo, o que é uma escola... O que você considera uma escola, sei lá, verdadeiramente inclusiva? Assim? A gente tem essa rede pública de apoio? Olha, o Brasil é um país muito grande, né? Eu falo Brasil porque o Instituto trabalha a nível nacional, mas o Brasil é um país muito grande. Até os estados são grandes, então dentro de a gente falar de um bairro de São Paulo em outro bairro de São Paulo, a gente está falando de realidades diferentes. Realidades públicas completamente diferentes. Então, nós temos ótimos serviços de saúde oferecidos serviços de saúde pública sendo oferecidos para autistas. Nós temos ótimas escolas. O Gael está numa escola municipal e está muito bem incluído. Bauru mesmo. Bauru. Ele estuda numa EMEI. Como ele conseguiu reter, ele estuda numa EMEI. Mas existe muito descaso e assim, o problema que existe com o tratamento do autismo na rede pública é o problema que existe na rede pública de saúde no geral. Pouca gente para muita demanda. Hoje em dia a gente fala, o último censo que saiu, o censo é aqui no Brasil. A última pesquisa que saiu nos Estados Unidos sobre quantidade de autistas no mundo,
deu 1 por 44 pessoas. É muita gente. Muita gente. Aí a gente já está falando agora, já está apontando 1 a 30 as pesquisas que saíram mais recentes, menores, mas mais recentes. Então, assim, a gente tem muitos autistas que a gente conhece entre nós. Não é que está aumentando o número de autistas. Assim, por exemplo, é ali que eu falo, para a pessoa me ver? Aqui essa questão de você. O Gabriel, meu marido, provavelmente é um autista adulto não diagnosticado. Meu irmão, enfim, autismo é genético, né? Não somente genético, mas uma maior parcela, mais de 90 e poucos % é causa genética. Então, quem tem uma criança autista, eu falo que a criança é diagnosticada, vai pipocando. Ah, mas fulano também deve ser, então. Aí vai pipocando autista adulto. Porque você na refina família. o diagnóstico também, Exatamente. Né? E eu acho, na verdade, que antigamente, e eu não falei nem tanto antigamente, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quem não tinha acesso às melhores equipes pagas, né, do Brasil, não era diagnosticado se não fosse um autismo nível 3 de suporte. Então, o autista que tinha pouco atraso ou pouco comprometimento nas atividades sociais, comunicação, não era diagnosticado. Por exemplo, a gente tem autista que começa a falar com 1 ano e meio. Eu conheço um autista que ele foi diagnosticado com 1 ano e 4 meses, pelo mesmo neuropediatra do Gael, e ele falava. E ele falava em português e em inglês. Mas ele é autista. Tipo, e ele é autista, assim, sem dúvida ele é autista. E hoje em dia ele fala, tipo, mais de 2 línguas. Eu nem perdi as contas de quantas línguas ele sabe falar. Mas, assim, porque é o hiperfoco dele. Isso não deixa ele... Não quer dizer que ele não vai precisar de outros tipos de suporte ao longo da vida. Mas voltando à sua pergunta, que eu falo demais. Eu sou aquela pessoa que abre 1000 abas e não fecha nenhuma. O podcast é seu. Aí, ó, outra característica que eu devo ser neurodivergente. Então, o sistema público, por exemplo, aqui em Bauru, a Sorri faz um trabalho muito bacana em relação à terapia, né? Porque, na verdade, o tratamento do autismo, você passa com um neuropediatra, é o neuropediatra que dá mesmo o diagnóstico ao neuropediatra, mas mesmo para avaliação diagnóstica, usa-se a equipe multidisciplinar. Então, o que é a equipe multidisciplinar, que é o padrão ouro hoje para o tratamento? Na verdade, não é tratamento, né? É tratamento terapêutico, né? Acompanhamento terapêutico do autista. Psicóloga, fono e TO. As 3 mínimas, assim, que são os mais importantes. O TO, porque quase todos os autistas... Eu não conheço nenhum que não tenha. Não vou falar que não existe, né? Mas quase todos os autistas têm algum comprometimento sensorial, que a gente chama de transtorno do processamento sensorial. Tem pessoas que têm transtorno do processamento sensorial que não são autistas, mas é uma comorbidade do autismo. Então, existem muitos profissionais que estão engajados aí dentro do processo de diagnóstico. Então, não é uma coisa simples de fazer. Não é uma coisa que você vai no postinho e alguém te dá um papel. Então, a gente sabe que é um processo difícil. É um processo difícil até para a rede particular, na verdade, né? Porque são muitos detalhes, né? Assim, a gente fala... Eu falei neurodivergência, a gente tem um outro termo que chama neurodiversidade. Então, a neurodiversidade engloba todos os tipos de formas que o cérebro funciona, né? Tanto o autismo, quanto pessoas neurotípicas, quanto TDAH, HSD, enfim, e todos os jeitos das pessoas funcionarem. A neurodiversidade é uma coisa muito... São minúcias, né? São detalhes. Por isso que eu acho que acaba complicando o processo diagnóstico na rede pública. E a inclusão também é difícil, assim, é possível, muito possível, a gente vê que é muito possível. E a gente vê, assim, vou dar uma opinião polêmica, a gente vê a inclusão sendo feita muito mais em escolas públicas do que em escolas particulares. Muito mais, assim, em nível nacional mesmo. Porque escola particular nega matrícula, né? Descaradamente, assim. Isso é comum. Assim, eu acho que mães de autistas com mais de 5, 6 anos que nunca levaram uma negada de matrícula de escola particular, assim, que já procurou, é difícil ver. É a exceção, né? É a exceção. Nega-se. E como o sistema público, né, a educação pública não pode negar uma matrícula, elas têm mais conhecimento para incluir uma criança atípica ou uma criança com deficiência. E o que é essa escola inclusiva? O que você considera? Depende. Então, tem vários fatores, né? Eu posso falar como mãe do Gael só, né? Então, para o Gael, existe toda uma...
a equipe precisa ter conhecimento do autismo, então precisa ter conhecimento de como lidar, por exemplo, com uma crise sensorial. Então, até coisas de, por exemplo, se ele tiver uma crise sensorial que ele ficar muito desorganizado e ele começar a se debater, o Gael não chega a ter comportamentos autolesivos, mas também é comum em crianças que têm crise. E não só crianças, gente. Eu tenho amigas autistas nível 1 de suporte, advogadas, casadas, com filhos, e em crise tem comportamento autolesivo. Então, é bem comum mesmo. Não só no autismo, né? Acho que até neurotípicos têm esse tipo de comportamento autodestrutivo, né? Quando tem algum problema muito grave. E então ela tem que, por exemplo, saber fazer uma boa contenção, uma contenção com segurança, porque uma contenção bem feita, você está protegendo a criança. Uma contenção mal feita, você pode matar uma criança. Então, assim, isso é desde isso, sabe? Sim. Até, por exemplo, coisas muito mais sutis, que por exemplo, foi feito na escola do Gael. O Gael teve uma professora no passado, ele tem a professora de educação regular, tem a professora de educação especial, e isso faz parte da educação inclusiva. E tem a cuidadora dele, que é a mediadora, né, que a gente chama, que ficou com ele individualmente o ano todo. Então, acompanhava ele o tempo todo onde ele ia, ela ia atrás. E ela era meio que o suporte até para ele se comunicar com os colegas, porque ele não falava, né, não fala. E, por exemplo, eles fizeram um movimento que é muito inclusivo e é um detalhe, mas faz muita parte da inclusão. Eles prepararam a sala para o Gael chegar. Porque todo mundo, os amiguinhos da sala, nunca tinham tido um coleguinha que não falava. E aí o Gael podia chegar e as crianças assustarem e falarem, eu não vou me comunicar com ele porque ele não quer falar comigo. E aí elas explicaram por que ele não se comunicava. Ele não se comunica como vocês se comunicam, mas ele se comunica. A gente vai criar alternativas para vocês se comunicarem com ele. E ele teve vários amigos, assim, ano passado. Agora trocou a turminha, né? Mas ele fez amigos, tipo, era chamado para as festinhas. Nas fotos, ele estava sempre perto dos amigos, tipo, andava de mão dada, tipo, brincava junto. E ele teve um crescimento de habilidade social ano passado absurdo, assim, por causa da escola. Então, a inclusão, tem vários detalhes e minúcias. Mais de uma maneira técnica, né? Pela lei, o autista precisa, ele tem direito, ele pode ter direito, se ele não precisar, não, mas se ele precisar, ele tem direito a uma mediadora, né, um mediador, um acompanhante individual, se pedir isso por laudo na escola. Isso é muito parte da inclusão. Por exemplo, o meu filho não conseguiria ficar na escola, nesse momento, sem uma pessoa do lado dele o tempo todo. Ele não pede para ir ao banheiro, tem que ficar lembrando, ele não fala, ele simplesmente sai correndo da sala e vai embora, sabe? Então, e aí ela tem que Gael, não, agora não. E aí ela se comunica pelas fichas também com ele, com rotina visual. Então, assim, ele é uma criança que não conseguiria ficar. Muitos autistas têm dificuldade, isso é uma dificuldade grande na inclusão escolar, de tempo de permanência na atividade. Então, por exemplo, com 6 anos, eles já ficam, às vezes, 3 horas sentados na carteira. O Gael não tem a menor condição, ele é muito agitado, ele não consegue. Então, a mediadora, às vezes, dá um passeio com ele e volta, ou explica para ele, vamos colocar um timer, daí a gente vai sair um pouco antes dos colegas, mas você tem que esperar. Enfim, tem várias ferramentas que eu acho que na escola do Gael foi muito bom, isso também é muito importante na hora da inclusão, não só, eu acho, da escolar, mas uma inclusão de uma maneira geral, até familiar. Elas se mostraram muito abertas a nos ouvirem e a ouvir a equipe multidisciplinar do Gael. Porque você tem experiência com um autista, o outro que vai chegar é totalmente diferente. Então, elas explicaram tudo ao Gael. Ele funciona bem assim, ele funciona mal assim. E aí elas foram explicando, então isso foi absorvendo. Mas na lei também é previsto uma sala, eles chamam de contraturno, né? Uma sala de educação especial no contraturno. A professora de educação especial, que é a professora que vai adaptar material. Então, mesmo, por exemplo, se fosse uma deficiência física, né? Por exemplo, uma deficiência não consegue escrever por algum motivo, ela tem que adaptar aquela atividade para a criança aprender aquilo de outra forma, que não a forma normal, convencional das outras crianças. Então, todas essas adaptações são previstas por lei e todas as escolas deveriam fazer. É isso que a gente briga no Instituto para que todas façam. E não são todas que estão preparadas, mas eu sinto hoje um grande movimento. A gente sente pelo Instituto, a gente tem uma demanda, muitas escolas procurando a gente para aprender. Vocês dão formação? A gente quer que vocês nos formem uma escola anticapacitista, uma escola inclusiva, porque a gente não sabe fazer e a gente quer fazer.
Então, assim, eu sinto um movimento grande vindo. A gente tem muitos desafios, mas eu sinto esse movimento. Na hora que você falou das crianças, eu me emocionei aqui. Ô, Bia, posso aproveitar? Claro. Vou voltar um pouquinho só numa questão que você trouxe, eu fiquei curioso a respeito. Você falou que quando você está no shopping brincando com seus filhos, tem sempre uma estranheza, um comportamento estranho. Então, eu quero aproveitar a oportunidade de a gente estar conversando com várias pessoas através do nosso podcast, para que você traga 3 dicas ou 3 ações que as pessoas possam fazer para melhorar esse dia a dia da pessoa que tem o autismo, da família, dos pais, da própria pessoa também. Eu acho que eu vou falar algumas dicas que não é nem só pro autismo, assim, em relação à diversidade entre várias crianças, né? Até uma criança cadeirante, uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, ou uma criança com dificuldade de locomoção. Acho que a primeira coisa é não tratar aquilo como um tabu. Não é um tabu, é só uma criança com deficiência, né? Então, por exemplo, por que ele não fala? Ou por que ele usa cadeira de roda? Porque ele não fala. Não precisa ficar criando uma história, sabe? É só... Você não se comunica de tal jeito, então ele se comunica de outro jeito. Ele vai se comunicar além da fala, ele vai se comunicar pelo tablet, ele vai se comunicar por gestos, ele vai se comunicar com olhares, ele vai... Enfim, tem outras maneiras de se comunicar. Ao invés de... Crianças com cadeira de roda, ao invés de andar, você usa seus pés, ele usa rodinha. E tratar isso com naturalidade. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que isso é uma coisa que existe um grande tabu, porque eu acho que as nossas últimas gerações não conviveram, né, com as pessoas com deficiência. Elas eram muito segregadas. Então, não existe uma naturalidade de se tratar com a deficiência. E a deficiência, tanto é que as pessoas têm medo, né, de falar que, mas você tem alguma deficiência, você é uma pessoa com deficiência. As pessoas têm medo de falar a palavra deficiência, como se fosse uma coisa pejorativa. E não é. E esse é o movimento que eu trouxe do anticapacitismo, né? O capacitismo é o preconceito das pessoas contra as pessoas com deficiência. E o anticapacitismo é o movimento contrário, né, que a gente traz para não deixar que as pessoas sejam capacitistas e lutar contra o capacitismo. Mas, além disso, de tratar com naturalidade, às vezes a gente sente muito assim, a criança fica olhando, o Gael às vezes fica pulando muito, né, fazendo as estereotipias e tal, ou então falando muito alto, gritando, e as crianças ficam meio assustadas, olhando, e os pais falam, não olha, não olha. Tipo, pode olhar. Tipo, porque quando fala não olha, aquela criança fala, aquilo é estranho. Isso. E eu não posso me aproximar. Então, isso acaba afastando as crianças que... E, gente, criança, eu falo isso até pelo esse último ano letivo do Gael. Criança não... A gente foi numa festinha, porque essa história eu tenho que contar, porque é muito maravilhosa. A gente foi numa festinha, que era todos da salinha dele lá, e eu super nervosa. O Gael nunca tinha sido convidado para uma festinha, ainda mais com tanta criança neurotípica, né? Porque na clínica tem um monte de criança autista que se conhece lá, mas um monte de criança neurotípica não. Eu falei, gente... E a gente já tá meio traumatizado. Aí cheguei, teve uma hora que um amiguinho dele, assim, veio, e eu estava sentado do lado da mãe desse amiguinho. O amiguinho falou assim, olha, mãe, esse aqui é o Gael que não fala. Aí eu falei, meu Deus, lá vem, agora vai ser esse o momento, né? Aí ele fez, tipo, esse Gael que não fala. Aí a mãe dele ficou meio sem graça, ele falou, vamos, Gael, não sei o que lá, tipo, brincar. Tia, ele pode brincar comigo? Foi puxando o Gael. Tipo, ele não fala. É só isso. Exato. É só, tipo, como se fosse, tipo assim, essa aqui é a Beatriz. Ele tem o cabelo escuro e eu tenho o cabelo claro. Assim, é só mais uma característica. A criança não tem essa maldade. Não tem. Ela aprende a ter, né? Ela é ensinada a ter. Então, eu acho que, de uma maneira geral, é isso. E, assim, por exemplo, acho que a terceira dica seria, num momento mais tenso, eu dei dicas de momentos tranquilos. No momento mais tenso, o que acontece, né? Acontece, assim, você sair com uma criança autista é correr o risco de uma crise, né? A gente sabe disso. Mesmo uma criança de nível 1 de suporte. Se aconteceu alguma crise, também lidar naturalmente e só perguntar, o que eu posso fazer para te ajudar? Você quer que eu pegue uma água? Você quer que eu chame alguém? Você quer que eu ligue para alguém? Porque, às vezes, a pessoa fica até com medo de, né? E é só assim, eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm, porque realmente não sabem, né? Às vezes, por desconhecimento, é como ajudar. E acho que todas as mães de autistas, de crianças com deficiência, só querem, como é que eu posso te ajudar? Eu posso fazer alguma coisa por você? Às vezes pode, às vezes não. E, às vezes, é isso que aproxima, sabe? Cria aquela barreira. Acho que é isso. É interessante essa questão. O Dionísio também foi
foi bem feliz também na pergunta, mas você citou aí as mães, né? E quem que cuida da mãe? Porque eu imagino assim, por exemplo, você recebe um diagnóstico desse, né? Que conselho você daria para uma mãe ou para a família, né, para o pai, enfim, que está recebendo um diagnóstico desse? E também como estão as mães? Existe essa rede de apoio mesmo aos pais, né, que estão passando por uma situação dessa? Olha, bom, eu falo que o meu trabalho é isso, né? Primordialmente, o que a gente faz no Instituto é o acolhimento das famílias de crianças com deficiência, especialmente, acho que é o momento mais crucial, ou na perda de direitos, né, na violação dos direitos, mas principalmente no momento do diagnóstico. Respondendo a sua pergunta de uma maneira muito sincera e direta, as mães estão exaustas. Exaustas. A gente, não querendo levar uma bad trip, mas a gente tem uma taxa de suicídio de mãe de criança com deficiência absurda no Brasil. Não só no Brasil, na verdade, né? Eu tenho amigas que moram fora com crianças autistas e não tá fácil lá também. Não é assim, o problema é no Brasil. Não, não é. O problema é geral, assim. O capacitismo é muito grande no mundo todo. E as mães estão muito exaustas. A taxa de abandono paterno de crianças com deficiência no Brasil é mais de 70%, é quase 80%. Então, a gente fala que a gente dá apoio a famílias com crianças com deficiência, mas é majoritariamente mães. Majoritariamente mães. Até porque, mesmo quando o pai é presente, quem toma a frente dos cuidados terapêuticos e da questão do autismo acaba sendo a mãe. Por inúmeros motivos, né? Que, enfim, estruturais. Mas as mães estão muito cansadas e elas precisam muito de colo. Acho que foi semana passada que eu postei no Lagarta, no Instagram do Lagarta, um vídeo meu, né, um texto meu, falando que depois que eu virei mãe, eu nunca mais tive colo. E quando a gente tem um filho com deficiência, diferente das outras crianças, a gente perde esse colo 2 vezes, né? Porque primeiro a gente é colocada como mãe, agora ela é mãe, ela é cuidadora, ela está cuidando, e ela que tem que cuidar. Eu não preciso cuidar dela, ela é a mãe guerreira, né? Já existe essa opressão, né, materna. E aí, quando você vira mãe de criança com deficiência, aí acabou, velho. Porque aí você é escolhida por Deus, Deus te abençoou, Deus te capacitou. E isso também cansa. Não dá. Isso é uma coisa que não pode falar para mãe de criança com deficiência, gente. Não pode falar. Quando você fala, o que a gente sente quando uma pessoa fala... Eu sei que as pessoas, às vezes, falam tentando confortar. E isso também diz sobre a nossa estrutura capacitista, né? Mas tentando confortar, mas falar assim, mas ele é um anjo que veio na sua vida. Deus te escolheu para isso. Eu não sei como você daria conta. Você dá conta. Deus deu para você porque você dá conta. Deus vai te capacitar. Eu vou orar por você. Tá? E botar essa mãe nessa armadura de guerreira, essa armadura de guerreira só faz peso. Só pesa. E, assim, o que a gente lê e o que é realmente... intrinsecamente ali, se você for limpar a palavra bonita e a boa ação e tal, lava as mãos, o filho é seu, você é guerreira, Deus vai te capacitar, beijo, entendeu? Não é tipo assim, gente, olha, como é que eu posso te ajudar? Como é que a gente pode lidar com isso? Como é que eu posso... uma amiga chega e fala, meu filho foi diagnosticado com autismo, estou perdida, não sei o que fazer. Amiga, não sei muito sobre o assunto, me ajuda a entender. Me fala o que eu posso ler, me fala o que eu posso assistir, me fala onde eu posso encontrar informação, o que eu preciso saber sobre o seu filho, como eu posso te ajudar. Vamos tomar uma cerveja para você, né? Se a pessoa for de cerveja, mas se não for de café, pode ser um café. Vamos para você me contar melhor. Continue tratando aquela família como uma família. Continue tratando o pai como pai, a mãe como mãe, como amiga, como mãe, como mulher, como enfim, como tudo que elas ainda são. Não virou uma família de anjo só porque uma criança tem deficiência. Eu acho que também faz parte dessa naturalidade que as pessoas precisam ter com a coisa, né? Mas o processo do diagnóstico é muito pesado, é muito difícil, e aí a gente demora muito tempo para entender isso, mas é difícil pelas expectativas que os pais colocam, os sonhos e os planos que os pais fazem para aquela criança. Porque a criança mesmo, isso é uma coisa que a Andréia sempre fala, minha patroa, ela fala, os nossos filhos não nos prometeram nada. Eles não prometeram que eles iam ser neurotípicos, eles não prometeram que eles iam ser héteros, não prometeram também que iam ser gays, mas não prometeram que iam ser cristãos, não prometeram nada. Não prometeram que não iam ter uma deficiência, que não iam precisar de suporte.
essa decepção e esse luto, né, que a gente fala que as famílias atípicas vivem, é um luto só dele, porque a criança, não é nem que ela não tem culpa, não é nenhuma questão de culpa. Ela não tem responsabilidade nenhuma com o seu sentimento. A expectativa não foi dela. Não foi dela. E ela não assinou em lugar nenhum falando que tudo que você pensa que vai acontecer comigo vai acontecer. É difícil? É. Eu tô falando aqui porque, eu tô com diagnóstico já há 4 anos e meio. Mas não é fácil. A primeira apresentação de Dia das Mães da escola, que todas as crianças cantaram a musiquinha e correram para falar com a mãe e fizeram um negocinho. E o Gael não. Eu chorei. Eu não vou falar que eu não chorei. Eu chorei. E foi muito triste para mim aquilo. Até eu entender que a minha maternidade vai ser diferente. A maneira como meu filho vai falar que me ama é diferente. Ele nunca chamou mamãe. Nunca. Ele fala mamãe no tablet. E eu comecei a apreciar isso também, entendeu? Então, eu acho que as mães, de uma maneira geral, como elas estão surtadas, elas estão exaustas, elas estão muito, muito sobrecarregadas, especialmente as mães de crianças com deficiência. Por tudo isso que eu falei, por toda essa sobrecarga, não só da criança, né, porque é uma criança de alta demanda, mas também porque o círculo que antes existia vai se esvaindo. Por um momento, você fica com uma rede de apoio muito pequena, e aí você vai achando outras pessoas, né? Eu fiz muitas amizades. Muitas das minhas grandes, melhores amigas hoje, eu conheci depois do diagnóstico do Gael, que tem crianças autistas e tal, mas as mães estão precisando de colo, de acolhimento. Acho que a resposta é essa. E esse acolhimento materno é um pouco também do Instituto. Então, por gentileza, faça o convite para aquelas mães que estão se identificando com esse papo e queiram conhecer mais, fala onde pode encontrar o endereço, o que vai encontrar lá, para a gente também poder ajudar quem está acompanhando o nosso bate-papo. O Instituto Lagarta Virapupa é um instituto... As nossas coordenadoras estão pelo Brasil todo. Então, a gente tem algumas rodas de conversa virtuais, online, mas, de uma maneira geral, toda a nossa atuação hoje é pelas redes sociais. Então, no Instagram, no Facebook é só procurar Instituto Lagarta Virapupa, no Instagram é @LagartaVirapupa, sem o Instituto, @LagartaVirapupa. Lá a gente mostra a gente coloca todas as nossas coordenadoras para falar. Então, tem bastante texto de várias coordenadoras, com os arrobas delas para vocês seguirem, para vocês se aproximarem de outras mães com a mesma realidade que vocês. A gente também fala muito de informação técnica. Então, agora, principalmente no mês de abril, a gente vai ter vários bate-bolas rápidos com um neuropediatra, com físio, né, para as crianças com mobilidade reduzida, com hipotonia, que é uma coisa comum no autismo, fono, psicólogo, enfim, a gente dá bastante informação também sobre o assunto e principalmente acolhimento. Então, a gente fala que às vezes eu tô tomando uma cerveja no bar, chega assim no Instituto no Instagram, eu não tenho com quem conversar e eu quero só mandar e a gente manda no grupo do Lagarta. Quem que está disponível aí para responder essa mãe? Então, colo a gente dá de sobra lá no Instituto, é o que a gente sabe fazer de melhor da nossa expertise. Então, é nessas redes. E a gente está agora, no dia 2 de abril, a gente está com um evento junto com o Lions, Autismo e outras instituições que se juntaram para fazer esse evento, da Semana da Conscientização do Autismo, e dia 2 vai ter uma caminhada, vai sair da Getúlio Vargas, vai até o Bosque da Comunidade, a gente vai ter um pupanique, que é um piquenique inclusivo para as famílias de pessoas com deficiência, e as crianças e os pais, e vai ser muito gostoso, a gente faz várias brincadeiras, a gente leva as TO com as coisas de brincar, gente, agora a gente acabou de ter o Carnapupa, e assim, é maravilhoso porque nenhuma mãe estranha ninguém. Meu filho literalmente, eu falei que, gente, alguém devia ter filmado isso. Meu filho literalmente saiu completamente pelado. Enfim, pelado, saiu correndo e rindo porque eu tava correndo atrás. E eu assim, meu Deus do céu. E como era um monte de mãe atípica também, todo mundo dando risada. E eu tipo, ufa, sabe? Então vai ser um evento bem legal. É sempre eventos muito gostosos. Fala do objeto que você trouxe pra gente, por favor. Bia. É verdade. Eu trouxe uma camisetinha de quando eu era bebê. Hoje em dia é o dobro disso, a camiseta. É uma camiseta de uma loja que é de amigos meus. Estava contando que eu já tenho 3 dessa em casa. Eu tenho dó de passar para frente. Mas que é com mãe feminista, eu não cresço machista, né? Eu sempre fui feminista. Eu acho que isso aumentou muito depois que eu me tornei mãe, né?
porque a gente sofre muitas outras opressões depois da maternidade. Mas quando eu comprei essa camisetinha, o Gael não tinha autismo, né? Ele não tinha sido diagnosticado com autismo ainda. Ele era bem bebezinho, devia estar para fazer 2 anos. E eu já tinha essa vontade, assim, de fazer essa criação revolucionária, sabe? De ter esse maternar positivo, que o Gael impactasse de uma maneira positiva no mundo, de uma maneira geral. E aí eu tive a surpresa que ia ser muito maior do que eu imaginava. Enfim, mas eu acho que esse objeto me representa muito, porque o Gael me impulsiona num movimento muito forte, assim, que eu acho que eu sempre tive, de vontade de fazer as coisas mudarem, sabe? De ajudar as pessoas e fazer as coisas mudarem e transformar as coisas, amar e transformar as coisas, sabe? Uma coisa meio Belchior, assim. E é por isso. Então, eu sempre tive essa vontade, o autismo deu essa impulsionada maior, e desde então, eu falo que eu nem consigo me imaginar uma mãe de uma criança típica. Eu não sei nem por onde que eu ia começar, porque eu já acostumei tão bem com o Gael. Então, é isso. Eu acho que hoje em dia a minha vida, quem eu sou, se resume a essa força de luta, né? Essa força combativa, essa força materna, feminista, enfim. Por isso que eu trouxe a camisetinha. Isso é uma motivação para você para ser ativista dessa causa? Sim, sim. Eu acho que a motivação, assim, sendo bem sincera e realista, as mães de autistas que não estão revoltadas, de autistas e crianças com deficiência, que não estão revoltadas e não se tornam ativistas, é uma minoria. Porque a gente passa por muita coisa, assim. Então, e quando é com filho, se fosse com a gente ia ficar quieta, sabe? A gente ia baixar a cabeça. Não vou falar sobre isso, não vou criar caso, não vou abrir um BO na delegacia. Mas com o filho a gente abre. E aí a gente vira leoa, e aí a gente vai lutar e tal. Por isso que eu acho que existe uma grande movimentação. A gente brinca que a revolução vai ser materna, sabe? E eu acho que vai ser mesmo, assim. Eu acho que existe uma força na maternidade que, tipo, não existe. A gente tira a força de onde não tem. Como é que está essa organização? A gente sabe que a briga pelo rol do ONS foi um pequeno exemplo, né, disso, né, que às vezes a briga acaba sendo também em outras esferas, né? Uhum. O Instituto era presidido, mas a presidente foi para a LESP, né? Uhum. E como é que está a briga nessa esfera? Ter essa representatividade. Eu sei que também é importante a gente ver lá, bancada não sei do que, bancada da bala, né? Assim, né? Coisas Sim. absurdas nesse sentido. Mas como é que está a organização nessa esfera? Política, jurídica? Sim. Hoje em dia, agora, eu até estava contando para vocês antes de começar, a gente ganhou, né? Ganhou assim, né? Foi uma vitória para a comunidade de ativismo PCD, a Secretaria da Pessoa com Deficiência no Estado de São Paulo. Sim. Então, isso foi uma grande vitória, também por intervenção da Andrea, né? Na esfera estadual. Mas, assim, sinceramente, de uma maneira geral, como é que eu vou dizer isso? Por exemplo, o rol taxativo, ele existiu a história do rol taxativo todo por causa de lobby com plano de saúde, né? Tinha toda uma questão. Então, existe muita gente que Torcendo contra. Que é liberal, ou de direita, ou extrema-direita, e não tem contato com uma pessoa com deficiência, que acha que isso não é tão importante e quer priorizar outras coisas. Mas quando a gente tem contato com uma pessoa com deficiência, ou quando a gente estuda mesmo sobre, não é nem só você ter contato, né? Mas quando a gente estuda sobre, quando a gente fala de direito de pessoa com deficiência, é direito à vida, sabe? É direito à dignidade, é direito à saúde, é direito à educação, é direito de ter... Na verdade, a gente fala, a Andrea sempre fala isso, não é direito... É direito de ser um cidadão com direitos. E quando a gente fala, não, mas todo mundo tem que tratar todo mundo igual, não tem que tratar todo mundo igual, porque as pessoas não partem da mesma... É a mesma coisa de você colocar todo mundo numa muretinha, o mais baixo, e falar que é igual. Não, mas isso aqui é igualdade. Não é igualdade. Porque um vai ter 2 metros e o outro vai ter 1,5 metro. Talvez para ter a igualdade, os tratamentos tenham que ser diferentes. Exatamente. Senão você não vai alcançar Equidade, isso. né? Precisa da Equidade, precisa das adaptações. Mas, assim, de uma maneira geral, no ponto de vista político, a gente precisa de mais representatividade lá. A Andrea foi uma eleição histórica de uma pessoa
que sempre foi ativista, né, do direito das pessoas com deficiência, especialmente o autismo. E ela é muito combativa, então eu acho que vai fazer muita diferença. E ela já está se movimentando, sempre se movimentou, já trabalhava muito antes de ter gabinete, então eu acho que vai fazer muita diferença, sim. E eu acho que isso na política acaba se ramificando, né? Uma coisa acontece aqui, e aí a mãe de autista lá do Rio de Janeiro falou: opa, mas lá no São Paulo tem uma secretaria de pessoa com deficiência, aqui não tem. E aí começa uma pressão, e isso acaba... A política é tudo interligado, né? Por exemplo, o rol taxativo era a nível federal, mas a gente tinha que passar pelo Congresso, tinha que passar pelo Senado, tinha, Poder Executivo, poder Judiciário, Poder Legislativo. Então, eu acho que quanto mais a gente tiver representatividade, mais as coisas vão acontecer, porque eu acho que vai ser esse efeito em cadeia mesmo, esse efeito borboleta das coisas começarem a acontecer em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Bia, mas assim, eu te agradeço com o coração cheio. Eu me emocionei várias vezes com você falando. Tenho amigos que são pais de autistas e a minha profissão me permitiu estar perto e conhecer algumas coisas, ter algumas informações, e assim, eu sei a importância que é falar sobre isso. E te agradeço demais. Você falou assim com uma propriedade, com uma naturalidade, que eu espero que quem está assistindo a gente tenha entendido a mensagem que a gente quer passar, Com sabe? certeza. Obrigada mesmo, de coração. Por estar Eu aqui. que agradeço. Eu falo que sempre é tempo da gente falar e fazer o nosso papel, né, em relação a cidadão também, né, de fazer essa questão da conscientização. E se alguém quiser conversar comigo, se tem alguma mãe... É ali que eu olho, né? Se tem alguma mãe que está passando pelo processo de diagnóstico e tal, então é @BeatrizMonte no Instagram. É onde eu respondo mais, gente, porque Facebook, enfim, eu escolhi uma rede só. Então é só lá que eu estou conseguindo dar atenção. Mas me chamem lá e eu estou à disposição. Obrigada. Sensacional, gente. Passou assim o papo, né? Não é? Então, muitíssimo obrigado. A gente vai ficando por aqui. Deixa Você o pode Paulinho acompanhar falar aí tchau. esse papo e outros, né, Paulinho? Como? Através das nossas redes sociais, não é mesmo? Com certeza, gente. Fiquem ligados aí no nosso YouTube, Estação 3 Podcast, Instagram também. Acompanhe a gente que vem muitas pautas boas por aí. Obrigada pela audiência. Valeu, gente. Beijo, gente. Até Tchau. mais. Tchau, Tchau, tchau.